Agora na Rádio Metrópole, Metrópole Saúde. Às 17 horas, Jornal da Cidade. E às 19, A Voz do Brasil. E às 20, Bola em Jogo. Metrópole. A gente abre o verbo e o microfone por você. Metrópole Saúde. Oferecimento Vital Med, serviços de emergências médicas. Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias. OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Apvida, saúde pra valer. E Clínica Odontológica Silvânia Rocha. Prevenção, vida longa, bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde. Um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Agora 4h06. Muito boa tarde para você aí sintonizado conosco aqui na Rádio Metrópole. Hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto, abrindo mais uma semana juntos no Metrópole Saúde. E claro, vamos seguir até as 5 da tarde, como sempre, falando sobre saúde, cuidados, prevenção, abrindo espaço para você participar e esclarecer suas dúvidas. Hoje, a gente abre a semana aqui falando sobre linfedema. A gente vai entender o que é essa condição, o que é essa doença, e principalmente falar sobre novas possibilidades de tratamento para quem tem essa condição, que é rara. A gente vai conversar com o Dr. Leonardo Avelar, que é neurocirurgião, ele é coordenador do serviço e também da residência de neurocirurgia do Hospital Roberto Santos, e recentemente foi realizado um procedimento na semana passada que vem aí como uma nova forma de tratamento para esses pacientes, que é o transplante de linfonodo, considerada aí uma super microcirurgia. A gente vai entender sobre isso e explicar para vocês o que é o linfedema. A gente já está com o Dr. Leonardo aí no ponto. Tudo bem? Muito boa tarde. Oi, boa tarde, Stephanie. Obrigado aí pelo convite. Maravilha, a gente que agradece a disponibilidade de conversar aqui conosco, doutor Leonardo, e especialmente trazendo esse tema e que muitas pessoas não conhecem, né, essa condição linfedema. E a gente sabe como é importante esclarecer, mesmo sendo uma condição rara, como é que a gente identifica o que é, existe algum sinal, né, que possa aí levar uma pessoa a buscar uma avaliação específica nesse sentido. Vamos começar aí por esse ponto. Então, o que caracteriza o linfedema é o edema de membros, especialmente dos membros inferiores, que é o local de maior acometimento. Então, é a perna inchada. Existem graus variados de linfedema, desde um grau leve, que a pessoa sente um desconforto que nem é visual, a pessoa nem vê visualmente que você tem edema, até o caso extremo, que seria a elefantise, que é aquele... Sim. Acho que todo mundo já viu isso em televisão, tudo. Elefantise é aquele membro extremamente inchado, que chega até um caso de amputação do membro. Então, no linfedema, o que a gente tem é uma doença do sistema linfático. O sistema linfático faz parte do sistema circulatório, é o responsável por drenar linfa. Linfa é como se fosse um componente do nosso sangue, do nosso sistema circulatório, que vai ter maior parte de detritos do nosso metabolismo. Então, quando isso começa a acumular, você começa a gerar um processo inflamatório, acúmulo, não só o edema, que eu já falei, que caracteriza bem o linfedema, é o edema no membro, mas também infecções de repetição. Então, é comum os pacientes terem erisipela, que é aquela inflamação da pele, e por aí vai. Então, é um sofrimento crônico desses doentes. Ótimo para a gente abrir, e eu vou fazer inclusive o seguinte... a gente está ao vivo no youtube.com/portal Metro 1, aproveitar para abrir aqui os nossos canais de comunicação, e por lá é uma forma do nosso ouvinte interagir, participar, tem o chat também, lembrando que basta acessar youtube.com/portal Metro 1. Jefferson Hora está no comando do nosso YouTube. Daqui a pouquinho, quando a gente retomar a conversa com o Dr. Leonardo Avelar, vou pedir ele para colocar, inclusive, né, a imagem do que é o linfedema, para quem está aí acompanhando ao vivo conseguir entender do que a gente está falando. Lembrando também que o nosso portal metro1.com.br está à sua disposição. Lá você acompanha as principais notícias do dia, também participa, desce mais um pouquinho na página Encontra o Campo para mandar sua mensagem aqui para o estúdio. Claro, o nosso 3505-5000 ativo à sua disposição para participar ao vivo e também
para enviar sua mensagem no WhatsApp. Zé Silva está aí no comando do nosso áudio e a gente vai seguir. Doutor Leonardo, eu vou pedir já para Jefferson colocar aí a imagem. A gente fala de uma condição que, inclusive, tem um impacto significativo na qualidade de vida desses pacientes, né? Eu queria pegar desse ponto para a gente falar já dessa situação das possibilidades de tratamento, essa super microcirurgia, o que é? Chega como uma nova possibilidade para tratar esses pacientes? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, então o linfedema, como você falou, tem-se grande limitação da vida dos pacientes pelo edema, por dificuldade de locomoção e pelo desconforto. E é caracterizado por ser uma doença crônica, uma doença que infelizmente não tem cura e progressiva. Então, os pacientes eles sofrem bastante e ainda mais com uma perspectiva ruim, porque a tendência é realmente uma piora a longo prazo. Obviamente, cada caso é um caso, tem doente que piora rapidamente, tem doente que fica anos e anos e anos com quadro instável, mas todos eles têm que passar por um processo de tratamento que chama tratamento conservador. Então, são pacientes que fazem fisioterapia praticamente diária, que têm que andar com compressão, com meias elásticas, com compressão mecânica nas pernas. Se a gente for pensar num lugar quente como Salvador, um país quente como o nosso, isso realmente é um desconforto brutal. E a imagem que você mostrou é uma imagem de linfedema de membro inferior que fica muito claro a dificuldade do dia a dia. A pessoa é incapaz de usar um sapato, porque o linfedema geralmente é unilateral, pode ser bilateral, mas geralmente a gente vê de um lado. Então a pessoa tem um sapato que ela consegue usar de um lado e não consegue usar do outro lado. Então a primeira coisa que quem está nos ouvindo aí deve achar estranha é porque eu sou neurocirurgião, e o que neurocirurgião tem a ver com linfedema? Eu ia te responder que não tem nada a ver. Até 3 anos atrás não era uma doença que eu realmente tratava. Então, o que me trouxe o linfedema foi a técnica da supermicrocirurgia. Já tem uma pergunta aqui sobre isso, inclusive. Isso é bom explicar, porque as pessoas não entendem. Então, tem uma história por trás disso. A gente estava desenvolvendo um projeto de revascularização cerebral, em casos de AVC. Esse projeto existe ainda, é um grande projeto. E, para fazer esse projeto, a gente fez um treinamento laboratorial muito intenso, com quarseta humana. É um treinamento de laboratório que a gente fez em parceria com o pessoal de Belo Horizonte, que é o meu parceiro de projeto, é um colega lá de Belo Horizonte, da Universidade Federal de Minas Gerais, o Dr. Marcelo Magaldi. Então, a gente passou a fazer um treinamento com esses pequenos vasos, fazendo sutura e tudo. Com o andar desse projeto de AVC, a gente, numa discussão com outro grupo, o grupo da Europa, o grupo da Suíça, a gente caiu nesse conceito que até então eu não conhecia, que é da supermicrocirurgia. O que é supermicrocirurgia? Supermicrocirurgia é quando você vai trabalhar em estruturas vaso ou nervo, no caso do linfedema é vaso, de 0,5 milímetro, de 0,4 a 0,8 milímetros. Então, são vasos muito pequenos, realmente são vasos difíceis, alguém sem treinamento acessar. Então, o que você vai fazer é anastomose. O que é fazer anastomose? É você pegar um vaso desse calibre, que talvez aí 3 fios de cabelo é mais ou menos a espessura de um vaso desse. Quem já viu uma agulha de insulina, a espessura do vaso é um pouquinho menor que da agulha de insulina, mas o parâmetro é mais ou menos aquele. Então, a gente tem que costurar um vaso no outro, e um vaso muito pequeno. Então, quando a gente começou a ver a supermicrocirurgia, a gente viu que a gente estava treinando, sem saber de supermicrocirurgia, a gente estava treinando exatamente o procedimento que é feito no linfedema, e a partir disso surgiu o nosso interesse em fazer esse tipo de abordagem, que é o transplante de linfonodo, que é, de certa forma, uma novidade. Eu posso estar enganado, mas eu desconheço algum grupo no Brasil que esteja fazendo transplante de linfonodo. Não é uma cirurgia experimental, já tem muita publicação disso, e hoje é considerado o melhor tratamento para linfedema por causa da possibilidade de recuperação fisiológica do paciente. Claro que nem todo doente tem uma cura, né? A gente nunca promete isso, porque não é a finalidade do procedimento, mas a finalidade do procedimento, primeiro, é tentar parar porque a doença progrida, porque a doença tem uma progressão crônica, e segundo, fazer com que o doente tenha alguma melhora. A gente tem até agora 15 pacientes que foram operados. Em Salvador, a gente teve o primeiro na semana passada, todos os outros a gente fez, foi em Belo Horizonte, eu fui para lá. Agora, finalmente, a gente teve algum caso aqui, né, em casa de Salvador, e todos eles tiveram, a gente viu que todos eles tiveram algum benefício, o que nos deixa bem animados
e, de certa forma, encorajados por isso. Então, um neurocirurgião está se metendo numa cirurgia vascular por causa da técnica e não mesmo por causa da doença. Vamos lá, vamos seguir. Antes até de eu puxar a pergunta de Márcia, que tem um pouco dessa questão aí, é importante a gente esclarecer, e muita gente deve estar aí se perguntando, a gente está com o Dr. Leonardo Avelar, que é neurocirurgião, conversando sobre linfedema e sobre o transplante de linfonodo aí como uma alternativa para esses pacientes. Quando a gente fala uma super microcirurgia, doutor Leonardo, isso significa que a gente está falando de um procedimento extremamente, minimamente invasivo, não sei se é isso mesmo, ou se é algo muito redundante. E quando a gente pensa nisso em termos de resultado, de recuperação para o paciente, isso tem menos impacto do que uma cirurgia não considerada aí tão de pequeno porte ou não tem relação com isso. E quando a gente fala em transplante de linfonodo, aí vem sempre aquele questionamento, né? Eu estou fazendo um transplante. O corpo pode rejeitar? Quais são as condições que o paciente precisa respeitar nesses casos? Bom, então vou começar do fim. O transplante é autólogo, quer dizer isso, eu vou tirar linfonodo do próprio paciente. Então, eu pego de uma área doadora que é saudável e pego e levo para o membro acometido. Claro que tem que tomar cuidado, porque se você tira de uma área doadora saudável, você pode prejudicar, inclusive levar o linfedema. Então, você tem que escolher bem. Hoje, nos primeiros casos a gente não fez assim, mas hoje a gente tira exclusivamente o aumento. O aumento é dentro do abdômen. Você faz uma pequena laparotomia, uma incisão abdominal, e você tira esse aumento porque a gente sabe que não tem risco. O risco é zero para o paciente. Então, a gente tira uma quantidade que a gente quer do tecido que é rico em linfonodos. Então, não tem risco de rejeição por causa disso. A cirurgia em si, ela não é minimamente invasiva. Não é uma cirurgia que tem assim, uma perda sanguínea. Nunca é importante. A gente não tem risco nenhum desse procedimento em termos de mortalidade, praticamente zero. Acho que não tem... Claro que a gente nunca teve, mas a gente tem uma casuística ainda de 15 pacientes só. Mas eu estou tentando lembrar se há algum relato de mortalidade, tenho certeza que não tem, porque a cirurgia, de certa forma, para o anestesista, ela é muito monótona, porque não acontece nada, não tem transfusão, não tem nada. Só que a cirurgia é muito longa. Uma cirurgia que, por exemplo, na sexta-feira que a gente fez a cirurgia aqui em Salvador, demorou 11 horas. Então, são cirurgias muito cansativas do ponto de vista de tempo. Porque, basicamente, o que a gente faz? Se a gente vai operar um membro, se for uma perna, corte realizado, tem um corte no abdômen, depois 1 ou 2 cortes no membro afetado, no caso da perna foi na perna, e você passa, então, a implantar esses linfonodos do próprio paciente, que foi retirado do próprio paciente, no membro acometido. Essa implantação, esse momento da supermicrocirurgia, que é um momento demorado, porque a gente utiliza aí fios muito finos, muito delicado, então você tem que ter uma cirurgia de paciência, exige treinamento. Como eu falei, tem que ter um treinamento, de certa forma, laboratorial. A gente usa fio muito fininho, para você ter uma ideia, o fio que a gente usa para suturar o vaso, a gente não consegue enxergar ele sem o auxílio do microscópio. Então, você passa o tempo todo da cirurgia com o microscópio. Não é caracterizado, então, como minimamente invasiva, mas do ponto de vista de agressividade, é uma cirurgia pouco agressiva, com baixíssimo risco. De certa forma, o pior que pode acontecer, o doente tem que ter consciência disso, é que pode não dar certo, não funcionar. Até agora, todos os doentes tiveram algum benefício, ainda bem, mas esse risco existe, de não funcionar. Aí, ótimo, tá esclarecido. Então, Márcia mandou aqui falando justamente isso. Boa tarde, Stephanie, doutor. Fiquei um pouco confusa. Estamos falando de uma condição de vasos ou de uma condição neurológica? E aí que vem o questionamento, né? Exatamente isso. Leonardo. Exatamente essa confusão, ninguém entende. Ou então fica parecendo que eu sou um neurocirurgião que não exerce neurocirurgia, que não é verdade, eu opero até muito. Ainda mais lá no Roberto Santos, ainda mais com os residentes, mas não é esse o fato. Então, de novo, o que me levou a fazer essa cirurgia não é difícil de entender isso. O que me levou, eu nunca estudei linfedema, até o dia que eu descobri que eu tinha uma técnica que eu fazia em laboratório, que eu fazia no cérebro, que eu faço no cérebro, de certa forma. É um projeto, talvez o projeto da minha vida seja desse de revascularização cerebral, que eu realmente adoro fazer. E aí, a partir disso, a partir desse contato com a supermicrocirurgia, a gente começou a ver que existem outras possibilidades
de fazer ciclomicrocirurgia não associada à neurocirurgia. Hoje, por exemplo, além do linfedema, existe uma proposta de um professor lá da Universidade Federal de Minas Gerais, e talvez aqui em Salvador a gente já teve alguns contatos em relação a isso, de auxiliar em transplante hepático em criança, porque é difícil suturar vaso. Então, a gente entraria nesse contexto. Eu entendo alguma coisa de transplante? Nada. Eu não entendo nada de transplante. Mas eu entraria no momento de fazer a sutura, porque eu estou treinando para fazer isso. Ótimo. Tem alguns questionamentos aqui sobre o linfedema em si. Vamos ver se a gente consegue esclarecer. Ana Paula, ela diz aqui, boa tarde. Ouvi o médico falar sobre erisipela. Tive isso recentemente. Significa que eu posso ter esse linfedema? Quais são aí os sintomas dessa doença? Por favor, alguma informação. Não, é pouco provável. Assim, uma pessoa pode ter erisipela sem linfedema. Isso pode acontecer. O que acontece é que no linfedema, além do membro estar afetado, na linfa, você começa a acumular não só os detritos do metabolismo, ali vai juntar a bactéria também. Então, quando você não consegue, seu corpo não consegue eliminar isso, isso favorece demais a ter infecção. Então, você vai ter erisipela, celulite, não a celulite que a gente vê estética, que eu estou falando, mas a celulite médica é uma celulite que é realmente uma infecção na gordura ali. Então, você vê muito isso no linfedema. Não é exclusivo do linfedema. Uma pessoa pode ter erisipela, pode ter infecção que for, e não ter nada a ver com linfedema. Só que no linfedema, isso acontece com muito mais frequência. Então, tem doente que faz isso 3 a 4 vezes ao ano. Praticamente passa um ano tomando antibiótico para tentar resolver isso. Então, essas infecções de repetição associadas com edema no membro, certamente tem linfedema envolvido. Mas a pessoa pode fazer infecção sem linfedema. Aproveitar para a gente falar um pouquinho, doutor Leonardo, e principalmente pensando, né, como esse novo procedimento pode aí ofertar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Quando a gente pensa no diagnóstico de linfedema, quais são as complicações que esses pacientes podem ter ao longo da vida? Eu estava, inclusive, vendo informações aí da paciente que passou pelo procedimento na última sexta-feira. Ela já tem isso desde criança, né? Foi diagnosticada aí adulto jovem, né? Por volta dos 22 anos. E muitas vezes, né? Desde pequena até chegar a esse diagnóstico, muita coisa pode ter acontecido, né? Quais são as complicações? Como é que a gente pode tentar, inclusive, diminuir esse tempo aí para diagnóstico? Então, o que acontece? O linfedema tem graduações, você tem desde o grau 0, que a pessoa não tem edema do membro, mas começa a ter desconforto, coceira do membro, não sabe direito o que é aquilo. Isso é comum a gente ver isso em pacientes tratados oncológicos. Paciente, por exemplo, que tem um câncer de mama, faz uma cirurgia. Isso era muito frequente no passado, hoje é muito menos frequente, porque existe um cuidado dos mastologistas para evitar justamente o linfedema, mas antigamente era muito frequente. Então, o doente começa a sentir, às vezes, nem o edema. Agora, uma paciente, usando esse exemplo da paciente lá de sexta-feira, ela tinha um membro afetado. Então, a primeira coisa que a gente pensa é o contexto social de um doente desse é muito ruim, porque, do ponto de vista até estético, isso afeta demais. Então, é um paciente que se limita. Eu citei o exemplo antes do calçado. Então, uma mulher não pode usar uma sandália fechada, não pode usar até o chinelo é difícil. Então, às vezes você vê o paciente usando, por exemplo, um tênis número 43. Isso é verdade que eu estou falando, uma paciente que tinha isso, ela usava um tênis de um lado 43 ou 44 e no outro pé um 37. Então, essa simetria do membro, só do ponto de vista social, já é uma tragédia, porque é muito ruim isso. Eu tive um paciente, por exemplo, a gente teve um doente, o sonho dele, esse paciente ele teve um câncer, foi tratado e acabou desenvolvendo um linfedema do braço, do membro superior esquerdo. O sonho dele era voltar a usar a camisa de manga comprida, que ele não conseguia mais, um relógio. Então, são coisas pequenas que a gente vai vendo e que vão limitando no dia a dia o doente. Só que a gente chega a casos extremos. O caso extremo é difícil de ver um caso extremo, mas que seria elefantíase, que é aquele membro totalmente deformado. Chega a ter indicação de fazer uma amputação do membro, só perde o membro. Ou cirurgias que não tem nada a ver com transplante linfonodo, que você tem que tirar a pele, tem que tirar aquela gordura toda, que são cirurgias muito agressivas. Então, você tem desde o doente
Está lá no começo da doença, muito leve o sintoma, até o doente extremo, que é o da elefantíase. O que é interessante é que o doente que tem elefantíase hoje, um dia, ele foi um doente discreto. Então, quando você tem linfedema, você passa por aquela parte de todo o tratamento conservador, mas que não é barato para o paciente, envolve a fisioterapia contínua, envolve essas bandagens, essas cintas de compressão em membros que também não são muito baratas. Então, o doente passa a vida em função da doença, né? Passa a vida vivendo dia a dia a doença. Aí, olha, eu vou dar uma passada aqui no nosso metro1.com.br, no nosso youtube.com/portal Metro1, ouvintes ao vivo aqui acompanhando, Neuza, Marta, e tem Joyce, que participa, manda uma pergunta, diz aqui, boa tarde, tenho linfedema, já tive umas 4 vezes o erisipela. Ouvi falar ontem sobre a cirurgia, gostaria de saber mais. E aproveitar a pergunta dela para falar, doutor Leonardo, se todo paciente que tem linfedema pode ser submetido a esse procedimento, ou se há ainda alguma contraindicação. Vamos também reforçar aí as informações sobre essa possibilidade aí para a Joyce e para quem pegou nosso programa por agora. Então, todo paciente pode ser submetido? Sim, todo paciente, em teoria, pode ser submetido. Quanto mais avançada a doença, pior é o resultado. Medicina geralmente é assim. Se você tem um caso muito avançado da doença em si, o resultado do tratamento tende a ser pior. Os casos muito leves também a gente acompanha, não vai tratar de cara, a gente vai ver como o doente vai evoluir, porque também às vezes não compensa ou não vale a pena você tratar um doente que está lá no iníciozinho, talvez com um pouco de desconforto. Mas eu acho que essa decisão de tratamento também passa muito pelo paciente. Existem critérios, e o critério é, a despeito de tratamento conservador ideal, a pessoa faz fisioterapia, se esforça, faz de tudo. Se a doença está progredindo, hoje em dia já é considerado uma indicação de tratamento cirúrgico. Existem 2 modalidades hoje de tratamentos cirúrgicos que não são o que a gente fala de ablação. O que é ablação? É de você tirar a pele, você tirar a gordura. Isso são cirurgias agressivas que não tratam do ponto de vista fisiológico. Não vai ter melhora da doença. Você vai ter melhora do membro, vai tirar um pouco de inchaço, mas a doença continua e vai progredir de novo. A doença tem um transplante de linfonodo, então, que é uma modalidade que hoje é considerada a principal, e tem uma outra modalidade que é chamada de anastomose linfático-venosa, que também trabalha com supermicrocirurgia. Eu acho que ela tem uma desvantagem, porque eu preciso, primeiro, que o doente tenha um sistema linfático ainda saudável, ainda capaz de exercer uma função, e a médio prazo eu sei que isso vai entrar em falência. Por isso que a gente deu hoje, nosso grupo, né, que está envolvido nesse tratamento, total preferência para o transplante de linfonodo, porque é uma possibilidade de restaurar a fisiologia dessa situação. Qual que é a dificuldade hoje dessa cirurgia no Brasil? Eu falei, pode ter, que eu realmente não sei, mas eu desconheço outro grupo fazendo essa cirurgia. Por quê? Porque, primeiro, que eu acho que é difícil, existe treinamento mesmo, não é questão assim, uma pessoa que quer fazer, eu acho que consegue, mas tem que treinar bastante, por causa da minúcia aí do microscópio, da dificuldade dessas suturas. O problema é que não existe hoje uma codificação, nem em convênio, nem em SUS, para fazer esse tratamento, o que nos causa bastante problema. Então, para você vai indicar uma cirurgia dessa, é um pouco complicado. A gente tem dado um jeito aí de fazer algumas cirurgias, mas realmente para fazer isso em mais larga escala, cada paciente que me procura hoje, eu explico, oriento, e aí tomo uma medida que acha que tem que tomar. Mas isso limita um pouco ainda a cirurgia, mas que eu acho que vai acabar acontecendo. A codificação em breve vai ter. Mas no momento atual, isso é um problema. Ótimo. E aqui tem uma outra pergunta que eu acho que complementa, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Virgínia, ela diz o seguinte, boa tarde, por favor, o doutor poderia esclarecer se a pessoa que faz esse transplante de linfonodo vive como um transplantado? Vale a pena mesmo? Não, o transplante, como eu falei, o transplante, se você tirar um pedaço seu mesmo e colocar em você mesmo. Então, não tem nenhum problema nisso. Tem assim, vou ter que tomar medicação, que a gente vê em televisão, ficar usando máscara por causa de infecção, de imunossuprimir doente para não ter rejeição. Não existe isso. Por que não tem rejeição? Porque eu tiro uma componente do meu próprio corpo e vou enxertar em outro lugar. Então, isso não tem problema. Tanto que a gente não tem nenhuma contraindicação de pós-operatório, de nada. Então, apesar da cirurgia ser
essa loucura de 10 horas, 11 horas de procedimento, normalmente o doente tem alta no dia e não tem medicação depois. Assim, vai tomar remédio, não toma. Não tem medicação, não tem nenhum problema em termos de infecção, nada disso. O que a gente vai esperar é o tempo, ver se vai resolver a situação. Então, o fato de ser, chama transplante autólogo isso, quando você vai pegar de outra pessoa, é diferente. Uma pessoa doou um fígado, isso é claro que é uma situação extremamente diferente. Mas quando você pega um pedaço do seu corpo, está usando o próprio corpo, não tem problema nenhum, não vai rejeitar, porque é seu corpo mesmo, entendeu? E o que é esperado, doutor Leonardo, é que, por exemplo, após o procedimento, no caso, por exemplo, que a gente citou aqui, né, do inchaço do membro, que esse inchaço ele vai regredir, existe um tempo, em média, para que isso aconteça, né, para que essa resposta ao procedimento seja vista? O que é que a gente fala a respeito disso? Stephanie, a gente viu, assim, é muito heterogêneo, mas o que eu tenho visto? Tem paciente que operou que em uma semana tem resultado já visível, não estou falando que vai ter, mas que eu já vi isso acontecendo. Pelo próprio fato de você colocar linfonodo ali e de fazer essa anastomose, essa sutura, é como se o linfático já começasse a ser limpo aí pelo esse novo sistema que você colocou. Eu tenho paciente aí já que tem uma resposta tão boa que é praticamente cura, melhora de 90%, a pessoa é absolutamente assintomática hoje, ninguém percebe mais, anda aí de saia, é uma moça, né, estou lembrando que é uma moça, ela anda de saia para todo lado aí, e realmente ninguém percebe, tem uma cicatriz na coxa, mas que nem é tão visível, porque fica mais escondidinha, mas ninguém percebe edema mais, ela realmente passa imperceptível, ela usa sandália normal, realmente a vida muda. Agora, você tem casos mais extremos, que o que você vê? Quem tem linfedema sabe disso. A perna fica dura. Tem doente que, quando vai avançando a doença, a perna fica muito dura. Aquela gordura, que a gente sempre fica reclamando da gordura, né? Mas no caso do linfedema, a gordura é bom. Quando eu tenho um membro muito duro, a pele muito dura, já é um paciente com um estado de doença mais avançado. Então, o que a gente observa nesses doentes? Com o passar do tempo, primeiro, vai começar a amolecer esse membro. Você vai pegar nesse membro, não é mais tão duro quanto era antes, ele vai começar a amolecer. O que a gente observa é que existe uma redução de diâmetro do membro. É considerado um excelente resultado se você consegue uma redução aí em torno de 40% do edema que já tinha antes. Pode não parecer tanto, 40%, mas quando você vê um doente sofrendo com isso, é muito significativo. O rapaz lá da camisa, por exemplo, não usava a camisa, ele ficou satisfeito, ele não curou. Nitidamente, se você vê-lo assim, você vê que tem uma simetria de membro. Mas hoje ele consegue usar uma aliança, que ele não usava mais, ele vê os ossinhos aqui na mão, esses ossinhos aqui, que ele não conseguia ver, e ele consegue usar o relógio, a camisa de manga comprida, então ele está muito feliz e contente com a cirurgia dele. E, principalmente, a doença deve parar de progredir. Então, a longo prazo, o transplante de linfonodo tem esse benefício, porque você tende a restaurar realmente a fisiologia do membro, e no mínimo que a gente espera é parar a progressão da doença, porque se não for tomada uma medida, o que é esperado que a doença vai progredir. Ótimo. Olha, eu vou fazer o seguinte, está na hora da nossa pausa para o intervalo comercial. Dr. Leonardo Avelar, neurocirurgião, ele que também é coordenador do serviço e da residência de neurocirurgia do Hospital Roberto Santos, está aqui conosco esclarecendo hoje sobre esse procedimento de transplante de linfonodo para os pacientes que têm linfedema. A gente vai dar essa pausa, mas a conversa volta daqui a pouquinho com o Dr. Leonardo, ele vai seguir conosco. Uma pausa rápida para o intervalo comercial, daqui a pouquinho o Metrópole Saúde está de volta. Até já. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de 2 vidas, a Promédica oferece rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Ligue 4007-2380 ou 3271-9200. ANS 32686. No play do prédio, a queda do balanço. Dentro de casa, o acidente inesperado.
A vida é para ser vivida e a gente sabe que não dá para contar com a sorte. Por isso, tem a VitalMed. Atendimento de emergência e urgência 24 horas com unidade móvel e Vitalfone com linha direta entre você e o médico. VitalMed. Associe-se 2202-8686. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. A AS Aparelhos Auditivos oferece a melhor qualidade sonora em aparelhos recarregáveis, com conectividade e tratamento de zumbido. O inovador ReSound On traz uma experiência sonora única, sendo possível conectar os aparelhos auditivos com um celular. Funcionam como um fone de ouvido, além de outros recursos. Queixas como "eu ouço, mas não entendo" são características de um grau de perda auditiva e um sinal que você deve procurar um profissional. Ligue agora, 3211-2663. Marque um teste auditivo gratuito e conheça o melhor da tecnologia com melhores preços. As óticas da fábrica chegaram a Lauro de Freitas. Uma novidade dessas você tem que conferir com os seus próprios olhos. Venha conhecer a nova loja Óticas da Fábrica, no primeiro piso do Parque Shopping. Atendimento também pelo WhatsApp 986677577. O trabalho não para, viu? E a cidade mudando, viu? Essa é a pegada, viu? Bora nessa levada, deixa com a gente que aqui é barril. Cajazeiras ganhou o Parque Pedra de Xangô. Tem a nova ponte sobre o rio Camaragibe e o novo Mané Dendê, a maior obra da história do subúrbio, tá a todo vapor. É diferenciado, é barril dobrado, é trabalho seguindo em frente e mudando a vida da gente. Prefeitura de Salvador. Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. Sou Soraya Cioli, enfermeira. Iniciei minha trajetória no Hospital Santa Isabel como estagiária e hoje estou gerente técnica assistencial e de qualidade. Preocupada com a experiência do paciente, com a melhoria contínua, com a melhor qualidade assistencial, as nossas histórias se unem. Hospital Santa Isabel, um novo hospital todos os dias. Responsável técnico, Dr. Ricardo Madureira, CRMBA 12793. Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra jornal para o zap da Rádio Metrópole, 7135055000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. E nessa semana tem... O Jornal da Metrópole cobra respostas para casos ainda sem solução, como a reforma do Instituto do Cacau, a ligação da Avenida Tamburugi, a liminar que impede a cobrança fracionada nos estacionamentos e a morte de pessoas inocentes. E ainda, com alta popularidade na Bahia, ex-presidente Lula tem sido disputado pelos pré-candidatos ao governo Jerônimo Rodrigues, do PT, e ACM Neto, do União Brasil. E também, 2 décadas após a lei antimanicomial, o governo federal distribui quase 6 milhões de reais a hospitais psiquiátricos, enquanto centros de atenção psicossocial enfrentam dificuldades. Faz um teste aí, é Zap, é informação e inovação, é Metrópole. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Agora 4h38, de volta com o Metrópole Saúde. A gente vai seguir nossa conversa hoje aqui com o Dr. Leonardo Avelar, neurocirurgião, chefe aí, coordenador do serviço e também da residência de neurocirurgia do Hospital Roberto Santos. E hoje a gente fala de um tema, como o doutor Leonardo explicou no primeiro bloco, não tão ligado aí à parte, né, específica neurológica, como muita gente já imagina. A gente está falando de linfedema, mas entendendo aí uma nova possibilidade de tratamento, de abordagem desse paciente através de uma cirurgia, né, uma super microcirurgia, que é o transplante de linfonodo. A gente vai seguir esclarecendo as dúvidas de vocês.
nesse segundo bloco. Aproveitar também para você que pegou o programa por agora, doutor Leonardo vai reforçar as informações sobre esse procedimento, explicar por que a participação dele enquanto neurocirurgião também. Mas algumas perguntas ainda aqui do primeiro bloco, doutor Leonardo, para a gente esclarecer aqui aos nossos ouvintes. Falamos também de tratamentos conservadores que muitas vezes acontecem aí ao longo da vida desse paciente que tem linfedema. E tem uma pergunta aqui mais específica, vamos ver se a gente esclarece. O ouvinte não se identificou, diz: boa tarde, Stephanie, doutor. Existe alguma indicação do uso de kinésio tape em linfedemas? É isso mesmo? O quê? Kinésio tape, tem escrito assim. Eu imagino que seja uma modalidade de fisioterapia, mas eu te falo, eu já desconheço assim para comentar, não sei isso aí. Vamos aproveitar para esclarecer. Eu vou aproveitar até para falar uma coisa assim, diagnóstico, por exemplo, diagnóstico de linfedema, não sou eu que faço, não é minha proposta essa, não é a nossa proposta. Esses doentes sempre, eles passam por um cirurgião vascular, é super importante não ter nenhuma insuficiência vascular periférica. O que é isso? É aquela famosa varize, né? Sim. Então isso tem que ser descartado e não é a gente que vai fazer isso. Então, quando a gente recebe um paciente, ele já vem mais ou menos com um diagnóstico, mais ou menos não, ele já vem com um diagnóstico muito determinado e com um histórico já longo, como foi a moça aí de sexta-feira, que você citou, que tinha imenso, tinha 10 anos de evolução de doença. Então, geralmente é assim que a gente vê esses pacientes. Até aproveitar para a gente esclarecer, doutor Leonardo, né, como é que surgiu esse procedimento, né, por que a sua participação aí enquanto neurocirurgião nessa abordagem específica, até para contextualizar para o nosso ouvinte, porque a gente está falando especificamente, né, desse procedimento, né, e esses outros tratamentos, essas outras possibilidades, como deve ser uma dessas essa citada aqui, muitas vezes vai, né, da orientação do próprio médico, como a gente falou, o cirurgião vascular, que faz o diagnóstico e muitas vezes vai tentar aqueles primeiros tratamentos, não é isso? Geralmente o que acontece quando tem um diagnóstico, aí passa por toda aquela parte de fisioterapia. Tem que passar, isso também dá errado, não é isso mesmo. Completamente certo. Aí vai para a fisioterapia, faz a compressão, membro elevado, etc, etc. Então, com o passar do tempo, que você vai ver na progressão da doença. Tem doente que responde bem a esses tratamentos, tolera bem também, porque tem que ver isso. Qual que é o nível de tolerância, o nível de possibilidade dos pacientes fazerem isso. Eu cheguei a falar anteriormente que, de certa forma, isso também tem um custo, né? Porque ficar aí anos e anos fazendo fisioterapia também tem um custo, isso aí tem que levar em consideração. Então, toda essa parte é feita, tem uma parte importante, e aí acaba que a gente recebe esse doente já numa condição de diagnóstico, já tem um diagnóstico. Se não tem, passa para um vascular, tem que fazer lá um Doppler lá de membros inferiores ou do próprio membro superior, para ver se tem alguma doença venosa. Isso é bastante importante para você não fazer nada em vão. Depois tem teste, né, a linfocintilografia, você consegue fazer um diagnóstico determinado se tem ou não linfedema, então não fica dúvida. E esse teste é bastante importante, tem a linfocintilografia, tem o linfograma, tem outros testes também, mas esses dois são os principais. Você consegue, inclusive, com o exame, saber mais ou menos a gravidade da doença também. Então, isso é bastante importante, esses testes. Aí, quando você vê tudo isso nesse contexto, aí você acaba, se o doente tiver, obviamente, concordar, você acaba propondo o tratamento cirúrgico. E, como eu disse, o risco, quando eu falo risco, é risco de mortalidade, realmente é muito baixo, e o que a gente pode imaginar que vai dar errado é processo infeccioso, toda a cirurgia vai ter, ou então, um caso de insucesso cirúrgico seria não dar certo, né? O implante não dá certo, que até agora, felizmente, não aconteceu. No contexto nosso, eu vou te contar agora exatamente como aconteceu. A primeira vez que eu ouvi falar de supermicrocirurgia na minha vida foi uns 3 anos atrás, talvez um pouquinho mais, foi quando a gente começou a fazer o projeto de revascularização cerebral. Tem um grupo na Suíça fazendo um projeto semelhante, então a gente fez uma reunião com eles. Durante a reunião, um deles virou para a gente e falou que a gente estava fazendo supermicrocirurgia cerebral. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando, na hora eu achei até que ele estava brincando, achei que ele estava ironizando, na verdade. Aí, imediatamente, depois eu perguntei lá para o Marcelo, que é meu parceiro de projeto, ele também não sabia, a gente pegou uns artigos, leu, e ele falou, existe mesmo a supermicrocirurgia, o nome é estranho, né? Supermicrocirurgia, é esquisito isso, mas o nome é esse mesmo, é o nome... E até nos
nos remete, como até perguntei no primeiro bloco, ao termo da cirurgia minimamente invasiva, né? Mas como o doutor Leonardo esclareceu, não tem relação específica com isso. É um procedimento até relativamente, né, como ele explicou, que tem uma certa demora para que seja, né, efetivamente concluído. A gente perdeu a conexão com o doutor Leonardo, mas certamente vamos estabelecer, aproveitar aqui para reforçar para vocês. A gente conversa com o doutor Leonardo Avelar, que é neurocirurgião, coordenador do serviço e também da residência de neurocirurgia do Hospital Roberto Santos. E a gente fala justamente a respeito dessa possibilidade, né, do transplante de linfonodo para esses pacientes que têm linfedema. E como ele estava explicando, é considerada aí uma super microcirurgia. E a gente entendendo sobre isso aqui hoje, vamos ver se a gente restabelece o contato com ele para continuar aí dessa parte. E aproveitar até para esclarecer para vocês que estavam aí acompanhando, teve a participação do nosso ouvinte que questionou a respeito aí do Kinesiotape. Eu confesso que eu não tinha ouvido falar ainda sobre isso. É uma fita elástica que pode ser aplicada em qualquer parte do corpo com o objetivo de aliviar dores, principalmente de lesão muscular, né, muitas vezes indicada aí por fisioterapeutas. É uma técnica de reabilitação que pode facilitar o processo de regeneração do organismo, dando apoio, estabilidade a músculos, articulações, sem restringir movimento, né, e promovendo aí uma melhor qualidade de vida, funcionamento normal. Então, certamente, uma pergunta para quando a gente conversar com o médico que faz diagnóstico, né, de linfedema, que faz esses direcionamentos de tratamento, para esclarecer se pode ser indicado também para esses casos. Foi a pergunta do nosso ouvinte. E vamos ver se a gente retoma aí com o doutor Leonardo para... Já tem ele aí, Zé? Então vamos lá. Doutor Leonardo, a gente estava falando justamente, né, do conceito da super microcirurgia quando a gente perdeu Então, eu estava te contando a história, né, que o primeiro contato que eu tive foi esse, e aí a partir disso, achando até que a pessoa estava ironizando o nosso trabalho, mas não era, estava realmente contextualizando. E aí, a partir disso que a gente interessou e começou a estudar e começou a fazer, primeiro em laboratório. Sempre é muito importante a parte laboratória, diferencia demais, é muito difícil fazer isso em laboratório. Então, foi por isso que a gente começou a fazer e está dando certo. Por enquanto, está dando muito certo. E como a gente explicou no primeiro bloco, não tem, né, apesar de parecer o termo muito próximo, né, com a cirurgia minimamente invasiva, algo, né, que as pessoas, né, já conhecem como menos invasivo, uma coisa mais curta, não é necessariamente isso, né? Como a gente explicou no primeiro bloco. Não é. Minimamente invasivo, hoje a gente pensa uma coisa que não tem corte, né? Não vai cortar. Não é o caso, existe corte, todas as cirurgias, inclusive, são muito longas. O minimamente invasivo sempre tende a ser uma coisa que a gente tende a fazer com menos agressão ao tecido e talvez mais rápido. Mas não é o caso da supermicrocirurgia, não. Na verdade, as cirurgias são bem longas. Eu estava até passando aqui, aproveitei aí quando a gente estava restabelecendo sua conexão para vir pescar aqui no Google o que seria o Kinesiotape, que o ouvinte perguntou. Me explica então. A informação que consta aqui é que é uma fita elástica, estou vendo algumas imagens, que é colocada em qualquer parte do corpo para aliviar dores, principalmente de lesão muscular. É considerada uma técnica de reabilitação, né, desenvolvida para facilitar processos de regeneração do organismo, dando apoio, estabilidade a músculo, articulação. Mas eu não acho que é isso que usa, não. Muito indicado por fisioterapeutas. Atleta, né? Isso. Tem muita indicação, eu vi sobre isso, tem muita indicação para atleta, para questão de lesão, indicado por fisioterapeutas. Como a gente falou, a fisioterapia muitas vezes entra como um tratamento, mas vamos ficar com essa pergunta no ar, né? Se para linfedema... Não, na verdade, lá no linfedema, Stefano, o que usa é uma bandagem, não é bandagem como do atleta, não. Sim. Você usa uma compressão de todo o membro, é como se fosse uma cinta de compressão. Então, é uma coisa bem mais agressiva. Essa bandagem, a gente vê, às vezes, lá um tenista jogando, que põe uma bandagem no cotovelo, protege o ombro e tudo. Não. É um membro inteiro enfaixado, com uma compressão bem forte. Eu acho que deve ser, todo mundo fala, bastante desconfortável por causa do calor, que esquenta muito isso. Às vezes é mais de uma cinta de compressão, tem várias camadas isso. Então, não é tão simples assim, não. Eu acho que isso aí não tem aplicação no linfedema, não. Que eu saiba, não.
Vamos lá. Tem uma participação aqui de Marta. A gente caracterizou muito o linfedema por acometimento, especialmente nos membros, né? Falamos de braço, de perna. E ela tem uma pergunta aqui para ver se a gente esclarece. Olá, boa tarde. O doutor poderia esclarecer se linfedema pode atingir esse linfonodo da região do pescoço? Estou inchada dos dois lados, parecendo que o meu pescoço está enorme. Ou é só perna e braço? É super comum em perna e braço, é muito mais frequente. A gente vê, às vezes, também na região inguinal, em homens, você vê muito testículo, né, fica muito inchado. Mas na região do pescoço, eu nunca vi nenhum linfedema na região cervical. Eu acho que teria que fazer muita exclusão para você falar que ali está cometido. Porque eu acho que ali no pescoço é uma cadeia enorme, que você vai ter que ter realmente muita lesão para dar uma disfunção a nível cervical, a nível de tórax. Isso eu não vejo acontecer, não. Então, realmente é um diagnóstico de exclusão. Eu acho pouco provável no caso dela seja de linfedema. Tá aí. Olha, chegando já no finalzinho aqui, que bom que a gente conseguiu restabelecer essa conexão para finalizar, deixar os esclarecimentos aí para os nossos ouvintes. Doutor Leonardo, muitíssimo obrigada mais uma vez pela participação aqui conosco. Um tema que muita gente não conhece, né, mas que a gente pode trazer aí essa alternativa para esses pacientes, como teve Joyce aqui que participou, né, diz que tem linfedema, já convive com isso há muitos anos, se pode, né, ter o benefício dessa cirurgia e que a gente siga avançando com ela, principalmente ofertando melhor qualidade de vida aí para esses pacientes. Muitíssimo obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde para você também. Um abraço. Abraço. Tá aí, a gente conversou com o Dr. Leonardo Avelar, que é neurocirurgião, coordenador do serviço e também da residência de neurocirurgia do Hospital Roberto Santos, esclarecendo aqui sobre esse transplante de linfonodo para pacientes com linfedema. A gente falou a respeito disso ao longo do programa. Lembrando a vocês que nossa programação continua, vem aí Jornal da Cidade. Hoje, entrevista com Igor Santos, que é presidente da Associação de Defensoras e Defensores Públicos, para falar sobre o déficit de defensores como entrave aí da atuação dos casos de violência contra a mulher. A gente tem aí nossa campanha ativa, #MetaColher, e a gente segue falando sobre isso, principalmente entendendo todo esse contexto aí de feminicídio, violência contra a mulher, daqui a pouquinho no Jornal da Cidade para vocês. E lembrando que hoje, depois do Jornal da Cidade, vem ela às 7 horas, ao vivo, Zé Silva. Mojubá, agora é dia de segunda-feira para vocês. Cristiele França vai aí comandar e hoje já começa aí na grade da semana da nossa Rádio Metrópole, vai falar sobre mesmo após a recomendação do Ministério Público, as obras do Monte Santo continuam sendo realizadas lá nas dunas do Abaeté, um tema que a gente vem acompanhando. Para você que está aí ao vivo no YouTube conosco, tá aí a cartelinha dela, agora toda segunda-feira, 7 horas, aqui na Rádio Metrópole, logo depois do Jornal da Cidade. Então já aproveita, emenda aí, segue na nossa programação, porque ela hoje vai falar sobre isso com Iago Bruno Souza, que é arquiteto urbanista pela Faculdade de Arquitetura da UFBA e ativista no Fórum Permanente de Itapuã, coletivo de moradores em prol das lutas socioambientais recorrentes ali na região, principalmente do Abaeté, e também Jaciara Ribeiro e Alorixá, do Ilê Axé Abassá de Ogum, que fica no bairro de Itapuã. Certamente vai ser uma ótima conversa e a gente precisa continuar aí entendendo essa questão e muitas outras que ela vai trazer sempre às segundas-feiras, 7 horas da noite aqui na Rádio Metrópole. Um beijo, Cris, vou estar acompanhando, viu? E vocês continuem, porque vem aí Jornal da Cidade para vocês. Eu volto amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Você aí acompanhando a Metrópole FM, a gente tá ligado. Por toda a cidade, a prefeitura segue mudando Salvador. Lá no subúrbio tá rolando a